Muito boa tarde a todos. Agradeço ao Centro de Estudo de História Religiosa a ideia de organização deste primeiro Congresso Internacional, o interesse manifestado pela apresentação desta comunicação e ela foca-se, porque tinha de ser uma escolha, não é? Na coleção de bulas e no fundo câmara eclesiástica augusta. Ela divide-se a partir da coleção de bulas no caso de uma diocese, de um bispo, e na origem comum de muitos territórios do Funchal a Pequim. Numa segunda parte, a partir da Câmara Eclesiástica de Lisboa, explorar um pouco sobre a vida eclesiástica e a parte dos leigos, alguns cargos e funções, e os últimos momentos de vida do Seminário Patriarcal. Não sem antes devo dizer que o trabalho de descrição das bulas segue o magnífico inventário que Manuel da Maia nos deixou para a descrição da coleção de bulas e que temos vindo a seguir, Manuel da Maia e a sua irmã. Um caso de uma diocese que tem um princípio e um fim num tempo, ainda que continue outra. Então, nós, para 22 de maio de 1545, temos 3 bulas que decidem a formação, o desmembramento e desanexação, que é sempre o procedimento como nascem as dioceses, que, como se destaca, passa a ter vida própria a Diocese de Miranda a partir do Arcebispado de Braga. O seu primeiro bispo foi Dom Turito Lopes e decidiu-se que saíam da mesa capitular de Braga e do mosteiro do Salvador de Castro de Avelange os respectivos reinos. E eis que chegamos, estamos no salto no tempo, e eis que chegamos a 1780, a setembro, ao instrumento público do mês seguinte, de outubro, com a decisão da supressão da dita diocese. A execução desta supressão faz com que ela seja cometida ao arcebispo da Macedónia, Dom António Caetano Maciel Calheiros. Ela demora algum tempo, por isso é data do ano seguinte, 1781, e convido-vos a ler o texto, que é naturalmente escrito em português, e que diz quais são as razões da supressão da Diocese de Miranda. A supressão tem a ver com a localização da Sé, tem a ver com razões climáticas, ela é sentida claramente pelos 2 últimos bispos, e decide então que se suprime o bispado, junta-se aquilo que era a Sé de Miranda à Sé de Bragança, o bispo passa a ser bispo de Bragança e de Miranda, e a velha Sé, que hoje é concatedral, passa a ser uma colegiada dedicada a Santa Maria Virgem. Como é próprio nos documentos importantes, o rei manda fazer os exemplares necessários para as partes interessadas. Então, as entidades mencionadas recebem cada um o seu exemplar e aquele que vos apresento é naturalmente aquele que foi destinado a todo. No caso, Dom Frei José da Ave Maria, bispo de Angra. Por que é que eu trago este caso aqui? Porque, ainda que seja uma sagração de 1725, temos o feliz coincidência de juntar uma bula a um retrato de corpo inteiro, como é bonito, pronto. E aqui começamos a fazer as tais fusões que o nosso ilustrador da manhã falava. Eu não posso fazer nada além do comentário, e já estou a falar mais, porque apetecia-me agora, a partir das suas sugestões, também dizer qualquer coisa. Bom, então, Dom Frei José da Ave Maria, natural de Évora, doutoração em Teologia na Universidade de Coimbra, foi, como sendo religioso da Ordem da Santíssima Trindade, ele foi reitor do colégio, foi provincial da Ordem e vem a ser sagrado arcebispo, bispo de Angra, pelo mesmo arcebispo que vimos a trabalhar no ano anterior. Aqui temos a bula, que também muda, o próprio Vaticano muda a forma como apresenta as bulas de nomeação dos bispos, uma vez que não é o nosso assunto. Origem comum por muitos territórios do Funchal a Pequim.
vamos falar sempre do mesmo procedimento, por isso eu não vou repetir as palavras desmembramento, desanexação de um território anterior. Surge a Diocese do Funchal em 1514. A partir de um chão, permite-me falar assim, não sei se estou a dizer disparados, de um chão que é a Vigaria de Santa Maria do Olival, da Ordem de Cristo, dependente do Convento de Mar, e que se prolongava até à Madeira. O Dom Manuel quer muito elevar a sua Igreja de Santa Maria a Sé, como acontece, e, portanto, o território da Vigaria é suprimido e integrado na Diocese do Funchal. Em 1533, ela é elevada a arcebispado, torna-se metropolitana. Dá então origem à formação, em 34, da Diocese de Angra, da Diocese de São Tomé e a uma primeira data da Diocese de Goa. Aqui gostava muito de falar deste assunto arquivístico, porque aqui também há uma interação nas vidas das instituições e, portanto, no ver para além, no ver como as coisas interagem, este assunto é permanente na documentação do bem? Então, o que nos interessa aqui é a bula de 1536, que está incerta numa pública forma de 1539 e que vai acontecer no cartório do convento de Tomar, e que tem aqui os seus notários apostólicos, até o reformador da ordem, a assinar, depois, como está devidamente sublinhado, e que decide finalmente que a vigaria é desmembrada, segue o seu caminho individual na história, sujeito ao convento de Tomar, em débito da Ordem de Cristo, e a Diocese do Funchal o seu caminho. Aqui temos outra data para o Bispado de Goa, 1537, com o seu bispo Dom João de Albuquerque. A bula que leva a Diocese de Goa a arcebispado. Deste arcebispado se formam a Balaca e Coxim, se forma a vigaria de Moçambique, se constitui. Nós temos aqui atos, pelo menos eu não encontrei, a Diocese de Mel e Apor, que aqui é mencionada apenas pelo seu bispo, ao ser o primeiro bispo, que é transferido para Coxim, mas ele foi o primeiro bispo de São Tomé de Mel e Apor. E aqui, dois documentos que vos vou apresentar, que são em tudo semelhantes, na letra, no suporte do papel, até uma certa fragilização do suporte. E o que é engraçado? É que nós vemos neste que se destaca da Diocese de Macau, e neste que vem diretamente do desmembramento do Arcebispado de Goa, dois formatos idênticos e um termo atrás. O termo é assinado por Mendes de Foz Pereira, é secretário de Estado do Rei Dom Pedro II, e ele diz em cada termo o que é que constitui o território de cada diocese, e diz que o Bispo de Macau e o Arcebispo de Goa já foram avisados por carta em 1596. Vamos para o Brasil, temos a fundação da Diocese a partir do Funchal do Salvador da Bahia. Não temos a elevação a arcebispado, mas aqui o Salvador da Bahia já aparece como metropolitana do São Sebastião do Rio de Janeiro. E aqui, por seu turno, São Sebastião do Rio de Janeiro, originando os bispados de Mariana, São Paulo, as prelaturas de Goiás e Cuiabá, uma delas dá origem à Diocese de Mariana, de Olinda. A segunda parte, Câmara Eclesiástica de Lisboa, breve referência a estes temas que vêm e que vale a pena repetir. Não posso deixar de dizer que, graças ao facto de ter contado, a partir de 1997, com a ajuda da Ana Isabel Batista e Fátima Simões, técnicas profissionais, e da estagiária proveniente de Coimbra, Maria Teresa Rocha Fernandes, técnica superior, eu não tinha podido ser de alguma maneira liberta para explorar os conteúdos e ler um bocado mais da documentação, que é o que vos trago aqui. Uma advertência: a Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas terminou, optou por uma nova forma da base de dados, em total discordância com o corpo técnico, e que nos fez estar sujeitos a uma espécie de um coador
que só retira para a página principal poucos elementos de informação. Por isso, eu tenho que, a atual Direção-Geral está totalmente empenhada em reverter a situação. Eu faço esta comunicação devidamente autorizada. E então, peço-vos a paciência para, sempre queiram, visitarem o registro migrado que está atrás. E porquê é que isto é importante? Para os conteúdos que constam no Estado Administrativo, etc., da Câmara Eclesiástica de Lisboa e de outros fundos, está no registro migrado, que não é possível para já de pesquisa. Portanto, terão que fazer favor de português. Uma coisa fundamental para mim é os elementos de direito eclesiástico português. Os elementos de direito eclesiástico português constituem a base do enquadramento jurídico de toda a documentação da Câmara Eclesiástica de Lisboa e que supõe que as outras câmaras. Esta é uma edição de 1888, a obra é do Dr. Bernardino Carneiro, revista pelo Dr. Paiva Pinto. Este enquadramento jurídico é por mim citado na descrição de várias séries que já foram escritas. Está tudo porque o acervo é muito. Dos elementos, dos documentos relativos ao clero, temos os documentos de despesa das habilitações de género, as habilitações de género, as diligências dos autos de habilitação às ordens e as diligências de património. Portanto, no âmbito e conteúdo da descrição, encontramos o dito enquadramento jurídico, encontramos a descrição a partir dos documentos, com indicação das tipologias, da instrução do processo e, obviamente, das pessoas que intervêm nele. Um slide que ninguém faz, portanto, eu peço desculpa por ele, mas que eu fiz, para mostrar os embargadores da relação eclesiástica de Lisboa a servir, como se dizia, como juízes das justificações de género. Entretanto, do outro lado, as outras pessoas intervenientes nos processos, aqueles que vêm a par depois dos documentos que são mencionados nos ditos processos. Em relação aos leigos, nós temos, sobretudo, a documentação relacionada com o matrimónio. São os sumários matrimoniais, os documentos dos bens e reclamas, os autos de apresentação de bulas de dispensa matrimonial e os processos de casamento estão organizados por freguesias. Começámos pelas freguesias da cidade, mas não sou de acordo. A descrição, mais uma vez, é a consulta dos documentos e, com aqui o investimento no tempo que foi muito menor, porque não foi continuado, nós encontramos os desembargadores da relação eclesiástica a trabalhar com professores de casamento, dos casamentos. Outro slide não recomendável, e que são a documentação que nós podemos encontrar, enfim, muita outra, na documentação das colegiadas. Aqui foi à custa ou melhor, à custa não, agradecendo à colegiada de São Silvestre de Unhos, e eu visitei na primeira parte do Guia de Fundos Eclesiásticos. Portanto, vemos os indicadores das igrejas de Santarém, os vigários da Vara, os vários, e num dos quadrados a azul, uma listagem que nós podemos fazer, quase contínua, das habilitações de género, vendo a trabalhar os escrivães da Câmara. Portanto, de uma forma mais contínua, desde 1612 a 1855. Gostava de vos dizer, caso estejam interessados nesta publicação que trago aqui, por causa de umas mesas redondas que houve na Torre do Tombo, este exemplar está na Biblioteca da Torre, e que foi uma iniciativa da então Presidente do Instituto dos Arquivos Nacionais de Torre do Tombo, a professora doutora Miriam Alfa Pereira, que fez o cruzamento, conversas cruzadas entre arquivistas e historiadores, e eu colaborei num capítulo dedicado à história da família, recolhendo os fundos eclesiásticos que eu estava a trabalhar, as fontes para a história da família, o estudo da família e do património. Saltando para os últimos tempos do Seminário Patriarcal, porque é um documento francamente bonito e nós também precisamos de beleza nas nossas vidas. Aqui temos nos estatutos de 1741, os estatutos não, a bula que erige o Seminário Patriarcal, com umas guardas magníficas e seu douro.
Depois, da autoria do cardeal patriarca Dom Fernando, dos manuscritos da livraria, os estatutos do seminário patriarcal, e aqui sabemos que o edifício foi doado pela Rainha Dona Maria I, que é a extinta Casa de Peça da Companhia de Jesus de Santarém, dedicada a Nossa Senhora da Conceição. E aqui, aquilo que também já mencionámos, foi mencionado anteriormente, a decisão de 1848 extinguir praticamente todas as colegiadas, com exceção de uma ou outra, e que fez com que os bens, genericamente, fossem doados, os rendimentos, à sustentação sempre problemática dos seminários diocesanos. Em 1849, a entrada dessa documentação nos cartórios dos seminários. Em 1851, Santarém sofre como direi, a supressão de várias freguesias, ficando só Frequiuma, e, portanto, a documentação tem o mesmo destino, seminário patriarcal. Aqui temos uma habilitação da EGN de Carlos Joaquim Martinho Caldeirão, em Piada, já de 1854, porque este homem vem a ser secretário do Seminário Patriarcal. Em 1862, também já foi falado, os documentos são anteriores a 1600, são mandados regressar ao livro para a Pluton, e isto correspondeu a um volume, ou melhor, uma dimensão de documentação a inventariar muito grande, e, portanto, não bastava o oficial diplomático Roberto Augusto Costa Campos, foi preciso ser ajudado por Rafael Eduardo de Azevedo Bastos, amanuense. E aqui temos um exemplo das múltiplas relações de documentos que foram feitas, sujeitas a modelos. Eu sempre encontrei modelos de forma de trabalhar das igrejas, e a minha formação como arquivista nos tempos medievais vem dos cartórios dos conventos. E aí foi óbvio que era preciso trabalhar com modelos. Portanto, trabalhar com modelos na descrição arquivística é óbvio. Aqui temos um vislumbre do tipo das cadernetas, e aqui temos os nossos interlocutores. Portanto, a data tópica é o Seminário Patriarcal de Santarém, em 5 de outubro de 1864. Assina Caldeirão como secretário a entregar a documentação, recebe o oficial diplomático e o Rafael Castro. Aqui quero agradecer ao Pedro Cid, que digitalizou toda esta documentação que foi feita, à Stella Perdigão, que a fotografou, à chefe de divisão, que disponibilizou os seus técnicos, e à ilustre Assembleia, a paciência como